Vem agora para falar sobre o câncer na retina, e com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a doutora Gisê Loz, que é oncologista pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Antes da gente começar a falar sobre o câncer na retina, o que é a retina para a gente explicar bem para o pessoal que está em casa nos assistindo? Bom, então a retina, na verdade, ela faz parte, então, é uma membrana do olho que é responsável pela nossa visão. Então, definitivamente é uma parte muito importante que, quando afetada, ela pode, então, nos levar à cegueira, né? Então, difícil de visualizar. Eu acho que a gente tem imagens, não sei se a gente tem essas imagens da retina. Na verdade, a gente consegue, assim, pelas fotos, talvez poder avaliar, mas ela é uma membrana que fica mais atrás, realmente, do olho, e a gente consegue, então, poder fazer o diagnóstico através só do oftalmoscópio. Ali, ó. Isso, na verdade, o que a gente está vendo é uma criança que tem um reflexo da pupila, que a gente chama, então, o reflexo do olho de gato, que é mais conhecido assim, né, popularmente. Esse reflexo branco significa, então, que alguma coisa está errada, porque a pupila normalmente ela é pretinha. Olha o outro olho, né? A pupila é o pretinho. E normalmente quando a gente coloca a luz, incide a luz na pupila, é para a gente enxergar o vermelho, que nem a gente tinha as fotos antigamente que tinha o olho vermelho. O olho vermelho está bem. Quando o flash coloca na foto e aparece um branco no olho, é porque alguma coisa está errada, porque então está na frente alguma coisa que está mostrando uma alteração de cor. E isso é, assim, bom, porque é evidente que tem alguma alteração e aquilo ali já mostra que a gente tem que procurar um médico. Então, pela fotografia. Pela fotografia, a gente pode, os pais, né? Qualquer pessoa da família pode achar alguma alteração, às vezes não na foto, às vezes até olhando determinada incidência de luz no olho, consegue visualizar alguma coisa branca atrás da pupila. E isso é um sinal já que precisa ir ao médico. Com certeza. Antes da gente continuar conversando, vou pedir para a Carolzinha, que está hoje participando também aqui do TPM, para convidar o pessoal que está em casa para mandar perguntas aqui para a doutora Gisê sobre essa questão do câncer na retina. Né, Carolzinha? Bom dia, Cláudia. Exatamente, o pessoal que está em casa, ficou com dúvidas, ficou preocupado com algum sintoma que já tenha identificado, mande suas mensagens de texto para o número 92823806 e a gente faz as perguntas para a doutora. Com certeza. Tu és oncologista pediátrica e com certeza né, o câncer da retina deve afetar muito mais crianças, é isso? Isso. Então, o nome desse tumor se chama retinoblastoma. Ele, dentro dos tumores oculares, ele é o mais frequente e ele acomete crianças desde o nascimento até, assim, os 5 anos de vida. A gente normalmente consegue fazer o diagnóstico, porque são coisas realmente que são evidentes, né? Em seguida, a gente consegue avaliar. A diferença, assim, do tumor maligno, que é o retinoblastoma, é exatamente que ele tem um crescimento que ele não é controlado. É um crescimento que ele vai se alastrando e às vezes pode até, inclusive, fazer com que o olhinho possa sair para fora. Então, realmente é importante o diagnóstico precoce. Quanto antes a gente puder fazer o diagnóstico, antes a gente inicia o tratamento e antes a gente tem possibilidade de as sequelas serem muito pequenas, porque esse tipo de tumor faz com que, eventualmente, os pacientes possam perder o olho e até mesmo a vida. Então, é importante isso. Então, não tem uma questão preventiva justamente por acometer crianças. Geralmente, exatamente. O câncer, quando acomete um adulto, é porque Às vezes, por algum problema. Claro que tem a questão genética envolvida, claro, mas por algum... Mas ele não vai ter os fatores do meio ambiente que vão fazer com que tenha algum descontrole dessa multiplicação celular. Já o retinoblastoma, ele tem uma forma que é hereditária, o paciente nasce com ela porque herda dos seus pais, e outra que daí não é. Mas é importante realmente a gente fazer o diagnóstico precoce. Isso para a maioria dos tumores infantis. A gente não tem o que dizer para fazer uma prevenção, e sim fazer o diagnóstico precoce. A notícia boa é que a gente tem mais de 90% de chance de cura quando a gente faz o diagnóstico e começa o tratamento num centro especializado, com profissionais adequados, né? Com toda uma estrutura assim, para poder o paciente conseguir fazer o tratamento e ter uma sobrevida boa, né?
Se eu tenho um bebê, então, a partir de quanto tempo que ele tem que eu posso começar a fazer esses exames? Assim, agora até tem o teste do olhinho, que Tem o do pezinho, tem o tem do o do olhinho. pezinho e tem o do olhinho. O olhinho a gente pode fazer esse teste já no hospital, ainda antes de ter alta o bebê. É um teste simples que o pediatra pode fazer, colocando a luz do oftalmoscópio no olho do bebê e vendo coisas grosseiras vão se ver. Coisas pequenas não. Então, por isso, a cada 6 meses, o nenê teria que, então, fazer uma avaliação para poder saber se está tudo ok. Mas o pediatra, nas visitas mensais no primeiro ano, também vai poder dar uma ajuda, vai poder fazer essa avaliação e encaminhar em seguida que ele possa ver alguma modificação que ele julgue necessária, né? Para o pai e para a mãe que não levam o filho com frequência no pediatra, como identificar algum sinal de um câncer na retina do filho? Existe algum Existe algum sintoma? Esse reflexo branco na pupila, né? Que é a leucocoria, que a gente chama. E isso é uma coisa que vai dar para ser vista em seguida. A foto aí é uma foto que já está... do tumor? É do tumor, mas visto, então, por já assim, é um oftalmologista que está olhando já dentro. Isso é uma coisa que a gente não consegue visualizar assim fora. A pessoa que está fora vai olhar aquele branco, e aquele branco é isso, dentro do olho. Então, esse tipo de tumor, ele pode ter, assim, vários tratamentos, inclusive, mas os pais podem visualizar ou o olhinho está branco, ou ele tem um desvio, é estrábico, começou com um estrabismo, começou a desviar o olho, ou a criança tem a pálpebra começou a cair, ou começou a ter um mais vermelho no branco do olho, como se fosse uma conjuntivite, mas a conjuntivite que não melhora. Então, são coisas que vão sendo perceptíveis. O bom é porque está no olhar, e é uma coisa que é fácil. A mãe está sempre olhando para o seu filho, o pai também. Então, é uma coisa que é fácil de perceber. Qualquer alteração, a gente pode, então, fazer uma avaliação. A dificuldade de visão já é um estágio... Já é um pouco mais avançado. Mas os bebês pequenos, quando eles já nascem e são tardiamente diagnosticados, eles, às vezes, já com 6 meses, a gente pode dizer que o bebê perdeu a visão. Então, é um tardio que para os bebês acaba não sendo assim tão fácil. A gente pensa tardio uma coisa muito de anos, mas às vezes são meses que podem significar que o nenê possa ou não preservar o olhinho, né? Como é que se dá o tratamento uma vez que eu identifico esse tumor no meu filho? Então, a gente vai poder fazer uma avaliação se esse tumor é pequeno, se esse tumor só está localizado ou se ele se espalhou. Então, por isso é importante essa avaliação tanto do oftalmologista quanto do oncologista para poder fazer um diagnóstico preciso, porque a gente tem o nervo óptico, que é a extensão do sistema nervoso central. Então, esse tumor ele pode se estender para dentro do sistema nervoso. Então, a gente precisa fazer ressonância magnética, precisa fazer exames para poder saber se o olhinho pode ser preservado ou não. A partir daí, a gente vai propor um diagnóstico ou de quimioterapia, que pode ser endovenosa ou arterial, mais recentemente. A gente pode ter laser terapia, que é um tratamento local. A gente pode ter radioterapia e a gente pode ter que necessariamente retirar o olho, depois botar uma prótese, em último caso. Então, tudo vai depender realmente de o quanto o olho está envolvido e como é que ele é. Às vezes é uma lesão única, às vezes são lesões múltiplas e que independente tu não vai conseguir fazer um tratamento local adequado, que tu tem que fazer a ressecção antes de o tumor se espalhar mais. Então, é caso a caso, são individuais assim os tratamentos, a gente tem que avaliar bem e poder, claro, sempre tentar preservar o olho, né? Por que a incidência é maior em crianças? Existe alguma explicação para isso? Na verdade, como ele tem, tem uma coisa hereditária, então a criança nasce Não é com causado isso. por algum fator ambiental? Na verdade, se tenta avaliar formas de alguns países com deficiência nutricional, de vitamina A, que pudessem então levar esse tipo de alteração genética, ou pais mais velhos que possam então causar algum tipo de alteração, mas nada assim confirmado ainda, né?
É possível essa alteração genética nascer comigo e esse câncer se manifestar só na minha fase adulta? Eu sou um adulto que... É possível que que a gente que a gente seja portador de um gene e a gente não desenvolva a doença. Usualmente a gente desenvolve na fase da infância. Pode acontecer muito mais raramente raros. que possa ser na fase adulta. Usualmente a gente tem o diagnóstico assim, eventualmente é um tipo de tumor que até regride. Tem casos assim que tu pode ter uma regressão espontânea. Então, eventualmente a gente nem sabe que possa ser portadora desse tipo de alteração genética. Tomara. Eu acho que a gente tem um esquema aqui para mostrar bem essa questão do olho, né, da retina, para mostrar. E sempre quando a gente fala de olhos ou de retina, é bom a gente visualizar. A gente acaba conseguindo ver melhor, né? A gente tem esse esquema, olha Isso, ó. Então, essa partezinha, assim, laranja amarelada, tem ao redor uma membrana bem pequenininha, azulzinha, que ali é a retina. A pupila é na frente, né? Ali o cristalino, na verdade, é branco. E a retina é essa área toda que está envolvendo essa membrana, então. Então, a melhor forma, na verdade, de não há como evitar, mas é melhor que o diagnóstico seja feito muito mais cedo, porque as chances de cura e de evitar sequelas, como a perda do olho, são muito maiores nesse tipo de diagnóstico precoce, né? Com certeza. Então, a sua dica é que o pessoal leve o filho regularmente aí ao pediatra para fazer esse exame do olhinho. E possa, mesmo em casa, se notar qualquer alteração, possa então encaminhar e poder então pedir essa avaliação primeira. O pediatra pode ser o oftalmologista e a gente poder fazer isso. A gente no hospital de clínicas tem um serviço grande que a gente recebe pacientes de vários locais. E agora também o sistema de saúde facilita um pouco, vai no posto de saúde, eles já vão encaminhar para o hospital caso eles vejam que isso é importante. A gente tem uma parceria boa com o Instituto do Câncer Infantil, que ajuda também a facilitar esse meio de poder nos achar e a gente em seguida começar o tratamento, né? Com certeza. Gisele, obrigada pela presença aqui no programa. Eu que agradeço. Adorei lhe receber aqui. Bem, eu vou para o intervalo e volto com mais TPM. Fica aqui comigo.